Pode com o seguinte argumento: se o dinheiro da parceria privada passar pela prefeitura, o projeto vai à frente. Se não passar, não vai à frente. Ora, como é que eu estou bancando um projeto privado? Arrumei você como parceiro, ele como parceiro. Você está confiando em quem para colocar esse investimento? E esse dinheiro vai passar pelo órgão público para quê? A vantagem é que, daí não sei quem à época estava à frente disso, mas a gente melhorou muito em modelagem de atuação privada no Brasil, né, desde então. Né? Então, a gente tem algumas experiências, não só em parceria, mas até a forma de contratação direta para investimento direto melhorou muito. Então, antigamente os gestores tinham até uma certa dificuldade, uma miopia, de não conseguirem entender como é que se poderia viabilizar um investimento privado em área pública, em desenvolvimento urbano. Hoje em dia tem muita ferramenta para isso. Agora, gente, para ser realista, eu tenho um pouco de preocupação quando a gente fala em seminários, tudo podemos fazer, não tem nada contra, contem comigo se resolverem fazer. Mas, de fato, nós temos um problema político que é a decisão sobre a condução da política urbana da cidade pertence ao prefeito municipal. O que significa que, via Câmara, vocês talvez fossem mais felizes em tentar algum resultado útil conversando com o Léo Burguês do que comigo com o Gabriel, porque a chance do prefeito ouvir a mim ou o Gabriel é próxima de zero. Se tiver alguma coisa andando que mereça pressão, nisso a gente consegue atuar bem. Fora disso, a gente consegue atuar nessa lógica, aí o Gabriel tem razão, talvez o seminário seja o mais longe que a gente consiga chegar na lógica de sensibilizar a prefeitura, mas não adianta ter ideia ou ter projeto se o prefeito não comprar a ideia ou projeto. Eu particularmente acho que o nosso prefeito atual tem uma preguiça das áreas consideradas como áreas mais nobres da cidade. Um desinteresse enorme pelo Mangabeiras, um desinteresse enorme pela Cidade Jardim, um desinteresse enorme pelo Belvedere, um desinteresse enorme pela região mais nobre da Pampulha. Ele acaba se interessando pelo que é problema de ocupação habitacional, que envolve um pouco a Pampulha, porque a Pampulha tem franjas nessa situação, mas o centro da Pampulha, como ele não olha para o Belvedere, como não olha para o Mangabeiras, como não olha para a Cidade Jardim, acha que é região de gente rica que não precisa de atenção. Mas esse é o ponto. É uma preconcepção. A questão não é o centro da Pampulha. O centro da Pampulha é o que todo mundo conhece e lembra quando fala em Pampulha, que é Mineirão, Mineirinho, Casa do Baile, museu, igrejinha, não sei o que. Não é isso. Agora, nós estamos falando em 17 milhões de metros quadrados que chegam lá onde tem o Dandara, onde tem o céu azul. Mas aí eu ia dizer, acho que ponto. A prefeitura é sensível a qualquer projeto que diga respeito a essa parte da Pampulha. Se não envolver São Luís, Bandeirantes, São José... eu concordo. Porque incluiu esses bairros, a prefeitura passa a olhar isso como Mas coisa a minha sem visão prioridade. sempre foi essa. Nessa linha dos projetos que aí não passa Não, por você esse deve tipo de esquecer o São Luís abordagem. e o São José. É uma abordagem diferente. Eu até acho que a visão da prefeitura está errada. Assim, particularmente, eu acho que a gente devia tratar todas as áreas da cidade. Acho que as áreas mais ricas têm tanta necessidade quanto as mais pobres uma alimenta a outra. interpretação. Por exemplo, Mas... São Luís hoje, nós... tudo bem, lá está uma concentração do PIB de Belo Horizonte, mas o andar temporal do bairro é da degradação completa. Hoje o bairro é inseguro porque as ruas são escuras, porque as casas têm muros altos, têm serpentina, então assim, E se você quiser saber o que vai acontecer daqui a 20 anos, basta passear pela Cidade Jardim hoje, Exato. que a Pampulha vai virar daqui a 20 anos nessa região do São Luís, isso, São José e Bandeirantes, já porque a virou. Cidade Jardim já virou. Então é Casa isso. abandonada, mendigo Mas já é invadindo, as famílias não têm mas condição já de tem manter as isso. casas, então as casas começam a ficar Não, mas largadas. Mateus já tem Mas isso. já está Não é daqui 20 anos, não, isso já tem. As casas não Mas têm por valor isso, comercial mas é por isso nenhum. que me preocupa Nenhum. o fato da prefeitura não querer tratar essa área, Mas porque essa quando área nós- ela é vetor pra gente de atração de... Vamos lá, gente, se a gente estivesse falando de grandes projetos estruturantes com dinheiro privado, sem essa área no projeto, não chega nas outras áreas da Pampulha, porque onde tem potencial de exploração comercial, estou falando de prédio, não, estou falando de potencial de exploração turística, comercial, de equipamentos, de estrutura, é ali. O resto da Pampulha, para a iniciativa privada, ele pode ser uma consequência da atuação ali, mas aquilo ali é que tem valor agregado para quem olha para aquilo como
possível. Essa linha aqui, gente, basta olhar esse projeto inteiro, folheando ele nas folhas que eu vi, ele está quase todo voltado para a orla e seus arredores imediatos. É um projeto de orla, só de orla. Acho difícil a gente fazer um projeto desse tipo, de dinheiro privado, pensando no bairro todo. Bom, mas o que eu estava dizendo a prefeitura, qualquer discussão nessa linha que essa prefeitura, que ainda tem mais 1 ano e meio de vida aí, não vai olhar nada que diga respeito à orla, nada. A gente tem feito uma peleja com a prefeitura aqui, porque eu acho que a Pampulha está no risco de perder o título de patrimônio por conta do desleixo com que a prefeitura tem conduzido a questão da orla. Mas esquecendo esse assunto de lado, se existirem ideias, projetos mais estruturados, que possam ser estruturados rapidamente, nesse período de 1 ano e meio que a prefeitura do Calil ainda tem, para o resto da Pampulha, fora a região do entorno imediato da orla, falando de céu azul, falando trevo, aí eu acho que a prefeitura talvez tenha disposição de conversar, e aí o canal não sou eu nem Gabriel. Aí o canal certo para isso eu ajudo vocês, a gente marca uma reunião com o Léo Burguês, ele é a pessoa certa para encaminhar isso. O prefeito não vai ouvir com relação a isso nada que eu e o Gabriel falemos. O que a gente pode fazer, e aí por isso que eu falei que o Gabriel tem razão nisso, a gente pode levantar o problema. A prefeitura, eventualmente, vendo o problema levantado, pode se sensibilizar com alguma coisa e tal, porque isso é uma decisão de política pública. Não tem uma ferramenta legal para fazer a prefeitura prestar atenção nesses bairros. Tá? Não tem uma ferramenta legal. Isso é um negócio meio desesperador, mas é a verdade. E quando nós, no caso específico ali do bairro de São Luís, nos procuraram para fazer o plano, eu até falei que por questões de custos não se ia fazer no bairro todo, não tinham como pagar. Então ia-se fazer só numa parte do bairro, que é a parte mais importante, e ali são 2 pilares, quer dizer, um é o adensamento, e esse adensamento as pessoas muitas vezes associam a verticalização, não é o caso. Ele passa por usos compartilhados, passa por... nós temos uma legislação urbana, que inclusive foi perpetuada até neste novo plano diretor, que em vez de ajudar, ela prejudica. Então essa questão de uma unidade a cada 1000 metros quadrados, que agora passou para uma cota unidade... de terreno por unidade residencial, isso é uma loucura. Isso é uma elitização estúpida, que não vai à prática. Afastamentos e taxas de permeabilidade. Morreu o assunto. E alturas. A altura é problema do SINDAC, é problema do Ministério A altura, a legislação federal já resolve pro caso da Pampulha. O SINDAC. Então, assim, de uma forma ou de outra, ela já resolve. Então, nós temos coisas, assim, por exemplo, quando nós propusemos valorização dos espaços públicos. Porque na medida em que os espaços públicos são valorizados, nós temos segurança, porque temos mais gente, nós temos outros usos, se abre a possibilidade para usos diversos. E não só aquela coisa que é uma porcaria que acontece lá. O único uso que hoje nós temos na Lagoa são aqueles pobres pescadores que ficam pescando peixe morto já. E o outro era o compartilhamento, quer dizer, por exemplo, hoje nós temos residências muito grandes lá, que ocupadas por uma pessoa. Essa pessoa podia muito bem... E com 70 anos, 80 anos, o jovem não quer, não tem, isso é o problema da Cidade Jardim, porque na Cidade Jardim eles já morreram. Então, assim, é uma situação... Por isso que eu falei daqui a 20 anos, porque hoje você ainda tem gente de 70 anos morando na Pampulha. Olha, posso te afirmar que tem 300, 400 imóveis lá, doce. Vende-se, aluga-se há 5 anos, 8 anos. Porque o custo de manutenção daqueles terrenos é enorme, o custo de manutenção dos jardins é absurdo. E a opção de vida é diferente hoje. No que diz respeito a parâmetro urbano, então esquecendo infraestrutura, pensando só em parâmetro urbano. E isso é uma discussão que ainda é possível. Nós tínhamos traçado com a DEA da Cidade Jardim uma estratégia para a hipótese do plano não ser aprovado. Para a DEA Cidade Jardim, o plano foi muito importante. A flexibilização de uso deles talvez dê conta de mudar a cara do bairro. Bairro pequenininho, né? No caso de você, o que a gente tinha traçado como estratégia que talvez sirva para a Pampulha? Falou, olha, nós podemos, isso a gente pode fazer aqui na Câmara. A gente pode fazer um movimento de alteração da legislação da ADE. Porque ela continua podendo ser alterada. O plano diretor mudou algumas coisas, mas a gente...
E aí talvez o seminário seja importante para validar as alterações. Sim. Mas ele tem que ser bem construído, gente. Porque Sem se ele dúvida. virar só um momento Tem de... que ser bem Vamos pautado. fazer reclamações? Não, não, reclamação não. a gente começa falando dos banheiros químicos, termina falando das capivaras e não fala de Eu parâmetros acho que a gente não urbanísticos. deve trazer problemas, nós temos que trazer soluções. né? Então, se a gente estiver